Hebreus capítulo de número 2, nós vamos ler dos versos de número 5 até o verso de número 9. Minha versão sempre é Almeida século 21, e assim diz a palavra do Senhor. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo: que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que te interesses por ele? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés, e ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, coroado de glória e honra, por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. É o que diz a palavra de Deus. Em toda a história, nós temos o retrato de grandes dominadores. César, por exemplo, o grande César, era um dominador, era um imperador, foi conquistando território após território e construiu o seu grande império, o Império Romano, à base de violência, à base do medo e à base de dominação. Outro grande dominador que a história tem notícia é Hitler. Hitler devastou o próprio país, fez campos de concentração para que ficassem os judeus. Hitler foi um grande dominador, e tem tantos outros dominadores que quando olhamos a história nós vemos como eles governaram com braço de ferro à base da violência. Mas quando nós observamos esse texto vai na contramão de todos esses terríveis dominadores. Esses homens que eu citei, eles conquistaram reinos, mataram pessoas e fizeram o seu nome. Porém, quando se trata do reino de Deus, aparentemente a lógica é diferente. Porque nós vemos aqui nesse pequeno texto a palavra dominar ou sujeitar. Em uma porção de poucos versículos, nós vemos a palavra sujeitar, que é dominar, aparecendo 5 vezes. Exatamente, 5 vezes. Dando a ela protagonismo, mostrando que ela é a palavra-chave dessa perícope. Outra palavra que nós vemos aqui aparecendo 3 vezes é a palavra menor, é a palavra pequeno. A palavra menor e a palavra dominar aparecem como casadas, como que estando juntas. Ou seja, conforme o relato bíblico, nós não temos um grande dominador, nós temos um pequeno dominador. Nós temos o menor dos dominadores. César, Hitler e tantos outros queriam ser grandes. Mas esse dominador que nós vemos aqui, nesses versos, ele quis ser o menor. Ele quis ser pequeno. E nós veremos o tamanho do domínio desse pequeno dominador. Nós veremos o quanto ele é menor, em que sentido ele é menor e quem é esse dominador. Título da mensagem essa manhã é o menor dominador, não o grande dominador, mas o menor dominador. E nós vamos à palavra agora. No verso de número 5, nós vemos que esse dominador, ele foi feito menor do que os anjos, porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Ele está falando sobre o mundo vindouro. Ele está falando sobre o estado eterno. Ele está falando sobre a renovação da criação, de tudo aquilo que existe, a plenitude do reino de Deus chegando em verdade. E o que ele diz no verso de número 5 é que não foi aos anjos
que Deus deu esse domínio. Não foi aos anjos. O público que recebia a epístola aos hebreus estava começando a colocar os anjos em um local de protagonismo. Estava começando a adorar os anjos. Estava começando a inverter a lógica das coisas. E aí o autor de Hebreus diz, não foi aos anjos que Deus deu o domínio do reino vindouro. Não foi aos anjos. E quando ele diz não foi aos anjos, ele está dizendo não foi a qualquer dos anjos. Nenhum dos anjos. Ou seja, não foi a Gabriel, o mensageiro de Deus que nós vemos revelado nas Escrituras. Não foi ao anjo Gabriel que ele deu esse domínio. Não foi a Miguel, o arcanjo, o único do seu tipo, o general do exército divino. Não foi a Miguel que Deus deu o domínio do reino vindouro. Não foi também a ordem dos serafins, aqueles que habitam perto do trono de Deus, aqueles que têm 3 pares de asa. Não foi a esses que Deus deu o domínio do reino vindouro. Parem de colocar os anjos nesse local de adoração. Parem de colocar os anjos em local de protagonismo, que, aliás, nunca foi deles. O verso de número 14, no 1,14, diz qual é a missão dos anjos. Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados por Deus para servir em favor dos que herdarão a salvação? E a resposta é claro. É claro que sim. Os anjos são servos, eles servem a igreja, eles são enviados por Deus para auxiliarem a igreja, para servirem aos santos, mas nós não devemos render adoração aos anjos. Deus os envia quando Ele quiser para te proteger, para te ajudar, para servir a igreja, mas nós não os adoramos. Infelizmente, em muitos cultos pentecostais nos dias de hoje, as pessoas ficam mais emocionadas em dizer que existem anjos no recinto do que a própria presença de Deus. Eles ficam mais emocionados em dizer que Gabriel está ali, que Miguel está vindo, como se eles tivessem poder de discernir qual é aquele anjo, do que em dizer que o Espírito Santo de Deus habita na igreja. Parece que as coisas não mudaram em 2022 anos de história. Os valores permanecem invertidos. E o autor de Hebreus é obrigado a dizer, não é aos anjos que Deus deu o domínio do mundo vindouro. Não é a eles que você deve adorar, não é a eles que você deve valorizar, não é a eles que você deve buscar. Não foi a eles. Mas a quem deu o domínio do mundo vindouro? Quem é que vai trazer o reino de Deus em sua plenitude? O verso de número 6 diz, mas em certo lugar alguém testemunhou, dizendo, ele está citando a Escritura. Ele está citando um salmo aqui. O salmo, mais especificamente, o salmo de número 8, os versos 4 a 6. É isso que ele está citando aqui. Alguém testemunhou, esse alguém é Davi. Davi testemunhou que aquele salmo foi escrito por Davi. E o que é que ele testemunhou? Quem é o homem para que te lembres dele? Ou filho do homem para que te interesses por ele? Nós sabemos que a Bíblia está repleta de perguntas retóricas, que são facilmente respondidas. Essa pergunta do verso de número 6, que espelha o salmo de número 8, como eu disse, a resposta é muito simples. Quem é o homem para que se lembre dele, para que Deus se lembre dele? Ou o filho do homem para que te interesses por ele? E a resposta é clara, ninguém. O homem não é ninguém para que Deus se lembre dele. O homem não é ninguém para que Deus tenha interesse por ele. Nós somos pó, nós somos pecadores. Nós somos caídos, hoje existimos e amanhã seremos lançados fora. Não somos absolutamente ninguém. E ainda assim, em muitos lugares hoje, nós temos um verdadeiro culto à personalidade.
culto à personalidade. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, acho que mais, 15 anos atrás, 13 anos atrás, eu fui chamado para pregar em um congresso. Meu carro quebrou e acabei não chegando no congresso. Mas estava eu e um outro pastor, aliás, um apóstolo chamado Eurípides, do M12, do G12. E aí a descrição desse apóstolo era mais ou menos assim: ele tem autoridade espiritual. Quando ele decreta, as portas se abrem. Aonde ele pisa, a bênção vem. Estava tendo essa descrição. E muitas outras falaram: nossa, é Jesus Cristo que está aqui? Não. Era um simples homem. Mas eles estavam idolatrando aquela personalidade. E nós, reformados, não saímos disso. Parece que, infelizmente, em muitos nichos reformados, a gente ainda idolatra. A gente não idolatra como os neopentecostais fazem, mas aonde homens que Deus deu a graça de explicarem bem a palavra de Deus estão, gera uma ansiedade dentro da gente. Não, nós temos que estar com Ele, eu quero ser visto por Ele, eu quero ser lembrado por Ele, eu quero ir nos cultos aonde Ele está, como se a palavra de Deus só pudesse ser pregada por Ele. Beira a idolatria, e a gente tem que olhar para as intenções do nosso coração. Porque o autor de Hebreus está dizendo, os anjos não são dominadores e o homem não é ninguém para que Deus se lembre deles. É claro que nós, pastores, devemos ser respeitados. Nós, pastores, devemos ter um local especial na comunidade de fé, de respeito, de amor e de valor. Não é porque nós não idolatramos a personalidade que nós seremos desrespeitosos com a nossa liderança. Jamais. Vamos respeitar a nossa liderança. Vamos amar os nossos pastores. Vamos auxiliar os nossos pastores. Porque como igreja é isso que Deus nos chamou a fazer. Mas a intenção é outra. Nós não vamos ajudar o pastor ou amar o pastor porque é alguém melhor do que você. Alguém que Deus escuta mais do que você. Não. Mas é alguém que zela por você. Como eu não vou amar alguém que zela por mim? Como não amaria eu de volta alguém que me ama, alguém que se alegra comigo, alguém que chora comigo? Como eu não vou valorizar esse pastor? Como eu não vou amar esse pastor? É claro que vou ser insensatez não fazê-lo, seria loucura não fazê-lo. Ignore a idolatria, a personalidade aí fora, ignore. Mas ame o seu pastor de verdade. Não é alguém, o pastor não é alguém que você deve respeitar pela autoridade. Porque nós, como protestantes, acreditamos no sacerdócio universal de todos os crentes. Você não ama ou respeita o pastor pela autoridade, mas pela responsabilidade. Olhar para ele e perceber que zelar pela alma de cada um que está na igreja não é tarefa fácil. Que saber como está a vida, que corrigir quando peca, consolar quando chora, estar presente nos melhores e nos piores momentos da vida das pessoas não é tarefa fácil. E por isso você deve respeitar e por isso você deve amar pela responsabilidade, não pela autoridade. E porque é alguém que vai ajudar você a usar o seu sacerdócio. Se nós acreditamos no sacerdócio universal, se você também é sacerdote, ele vai te ajudar a ser sacerdote do seu lar. É alguém que vai ajudar você a cumprir o seu ofício. Vai te ensinar a cuidar da sua família, a olhar pela espiritualidade da sua esposa, ensinar os seus filhos a crescerem no temor do Senhor. É alguém que vai te ajudar a usar as ferramentas que Deus te deu para executar o seu ofício sacerdotal. Vai ajudar você a encontrar o seu espaço no serviço da comunidade. É quem vai te inserir na comunidade, quem vai ajudar você.
Olha, irmão, os seus dons e os seus talentos são melhores nessa área. Que Deus te abençoe nessa área. É isso que você vai fazer. Valorize a liderança que Deus colocou sobre a sua vida. O homem não é ninguém para que Deus se lembre dele. Mas você como homem, você como mulher, é tão ninguém quanto os pastores e tem obrigação de se lembrar deles. Porque somos pó junto. Quem é o homem para que se lembre dele? Ou o filho do homem para que te interesses por ele? Esse dominador é um homem. Esse dominador é alguém que Deus se lembra, é um homem, um tipo de homem que Deus se lembra dele. Olha o que diz o verso 7, a descrição desse homem. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, mas o coroaste. Ele tem coroa, ele tem domínio. Estamos falando do domínio do reino vindouro, do mundo vindouro. O coroaste de glória e honra. É um homem menor do que os anjos. Por quê? Porque tem um corpo mortal. Porque tem um corpo perecível. Porque não, ao que tudo indica, até onde os olhos podem ver, não é alguém tão poderoso quanto os anjos. Submetido a viver nesse espaço-tempo. Submetido a viver no mundo material. Mas a esse homem, menor do que os anjos por conta do corpo, Deus o coroou de glória. O seu reino é grande. O reino desse menor dos dominadores é um reino grande. E o que mais? É um reino que tem honra, glória e honra, renome, moral. É alguém conhecido como nunca houve homem igual a este. Nem César, nem Hitler, nem Stalin, nem os grandes notórios da esquerda, nem os grandes dominadores, nunca houve ninguém igual que tivesse tanta glória e tanta honra quanto este homem. O verso de número 8, ele continua o salmo e ele explica o salmo. Preste atenção, porque das 5 vezes que a palavra dominador, a palavra sujeito, aparece no texto, 3 vezes é aqui no verso de número 8. Todas as coisas lhe sujeitaste, debaixo dos seus pés. Citando o salmo ainda. E ao sujeitar-lhe todas as coisas, agora a explicação. Nada deixou que não lhe fosse sujeito. Nós achávamos que esse dominador, ele dominava sobre o mundo vindouro. Não. Ele domina sobre todas as coisas. O verso diz que não existe nada que não lhe seja sujeito, porque fez convergir nele todas as coisas que estão no céu, que estão na terra e que estão debaixo da terra. O reino desse dominador, ele é um reino ilimitado e um reino eterno. Deus deu um domínio sobre todas as coisas para um único homem. Mas não coloque fé naquilo que você pode ver, porque ele continua. Contudo, porém, em contraposição, em contrapartida, apesar do reino desse dominador ser ilimitado, não ter limites, não ter barreiras, ser eterno, todas as coisas que existem estão debaixo de seu domínio, apesar do seu reino ser grandioso a tal ponto, contudo, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Quando você usar os seus olhos materiais, haverão contradições. Quando você usar seus olhos materiais, haverão coisas que você não sabe explicar. Se esse homem domina sobre todas as coisas, porque ainda existem terremotos, fome, guerras,
E na minha vida pessoal, por que que eu colho dor? Por que que eu tenho doença? Por que que eu tenho adversidade? Se o reino dele é tão grandioso, por que que eu enxergo aparentes contradições nesse mundo e no meu mundo? Porque ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. É por isso que não dá para acreditar naquelas placas de muitas igrejas que dizem: entre e pare de sofrer. É por isso que não dá para acreditar nessas placas. Porque aqui no livro de Hebreus nós temos escrito de maneira muito clara: não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Não se preocupe, porque no mundo vindouro não haverá guerra, no mundo vindouro não haverá terremoto, no mundo vindouro você não vai sofrer mais, não haverá adversidade, não haverá doença, não haverá tristeza, não haverá miséria. Esse corpo, como conhecemos, será totalmente glorificado, transformado, potencializado, mas ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Não vemos. Saiba que você essa manhã enfrentará adversidades, enfrentará doenças, enfrentará caos. A promessa de Deus não é fazer com que você seja plenamente feliz. A promessa de Deus é estar com você e a presença dele deve bastar. A presença dele deve bastar. No verso de número 9, como você já sabia, nos é revelado quem é o pequeno dominador, o menor dos dominadores. O verso de número 9 é a conclusão, ele resume dizendo: vemos, porém, Jesus Cristo, esse homem que foi feito um pouco menor do que os anjos, corpo mortal, coroado de glória e honra, por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Jesus Cristo, seu domínio não tem limites, tudo está sujeito a ele. Não existe 1 centímetro quadrado do universo inteiro em que Jesus Cristo possa dizer: não é meu, não me pertence. Todas as coisas convergem nele, estão submissas a ele, sujeitas a ele, dominadas por ele. Sua glória e honra advém do fato de que ele se fez menor do que os anjos para morrer pelos homens, no lugar dos homens, e confirmasse o evangelho em que Deus está reconciliando consigo mesmo, em Cristo, o mundo inteiro. É por isso que nós estamos aqui essa manhã, meus irmãos. É por isso que nós estamos aqui essa manhã. Porque Jesus Cristo, sendo Deus, ele decidiu ser o menor. Ele decidiu se fazer o homem, o nosso menor dominador. Em certa feita, Jesus estava com os discípulos e os discípulos competindo para ver quem era o maior no reino de Deus. E Jesus disse aos discípulos: o maior no reino de Deus é também o menor. Qualquer de vocês que quiser ser o maior, que seja o menor, invertendo a lógica das coisas. Mas eu tenho certeza que mal sabiam os discípulos que naquele momento Jesus Cristo estava falando dele mesmo. Jesus, o nosso primogênito, ele é o maior no reino de Deus, ele é o maior do mundo vindouro, ele é o maior do universo inteiro, porque ele teve a audácia, ele teve a coragem de se fazer o menor. O menor. Em um mundo onde todos buscam os maiores lugares, o nosso Deus grandioso, buscou o menor dos lugares, para poder se identificar com esse corpo mortal e morrer no seu lugar. Portanto, ame os seus irmãos, ao invés de reclamar deles.
Muitas vezes a gente reclama dos irmãos, critica os irmãos, se engrandece para cima dos irmãos, porque no fundo a gente se acha melhor do que eles. Porque no fundo a gente se acha o maior no reino dos céus. Sigamos a lição de Cristo que se fez o menor. Sirva! Ao invés de reclamar da falta de estrutura da igreja, ao invés de reclamar do calor, ao invés de reclamar da competência, sirva! Porque Cristo ele se fez homem para poder servir você adequadamente. O Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É o que diz o Evangelho de Marcos. Seja o menor. Seja o menor. Considere o outro irmão como superior a si mesmo e assim cumprirás o chamado de Cristo. Jesus, o menor dominador, porque se fez homem, conquistou um domínio ilimitado e eterno, cheio de glória e de honra. Sigamos o seu exemplo. 9 anos de verdade da cruz. Eu poderia resumir tudo em um único sentimento. Nós queremos nos parecer como Jesus. Nós queremos andar como ele andou. Nós queremos fazer como ele fez. Quem está comigo? Levante-se, fique de pé, vamos adorar a Deus.